Graças a Deus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, por essa hora tão preciosa. Somos chamados para prestar um culto ao nosso Deus, para consagrarmos esse tempo, servirmos ao Senhor com alegria, nos apresentar diante dEle com cântico, sabendo que Ele é Deus e que dEle somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O culto é isso, o culto é uma compreensão daquilo que aconteceu na cruz, daquilo que aconteceu na minha vida, na sua vida, e nós nos reunimos, não para receber, claro que vamos receber, mas nos reunimos para dar, para ofertar. O culto é uma reunião de oferta, uma reunião de adoração, que o Senhor conserve genuína motivação do nosso culto ao Senhor, que Deus ganhe o nosso coração com o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Isso aqui é um serviço a Deus no sentido de servos, bem? Muito bem, irmãos, estou muito grato a Deus por estar aqui. Todas as vezes que o Senhor me dá essa responsabilidade, eu digo que é com temor e tremor, Temor e tremor não porque eu estou diante de vocês, mas porque eu estou diante dessa palavra. A responsabilidade que nós temos de sermos proclamadores, expor as Escrituras. Que o Senhor nos dê a graça de sermos encontrados fiéis à sua palavra. Abra a sua Bíblia no salmo mais conhecido das Escrituras, o poema mais lido pela humanidade, Salmo de número 23. Esse é um salmo lido em aniversários, em funerais, em casamentos. Esse é um salmo lido no momento de desespero, no momento de alegria. É um salmo muito conhecido. Com certeza é o salmo mais conhecido das Escrituras. Não tem nenhum salmo que ele foi mais lido ao longo da história. E o título da nossa mensagem dessa manhã é Jesus Cristo é meu pastor e nada me faltará. Jesus Cristo é o meu pastor e nada me faltará. Salmo de número 23. Vamos ler? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos dê graça, graça para quem fala e graça para quem ouve. Abra o seu coração agora, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos expor esse texto, então deixe seu coração aberto também, diga para o Senhor no seu íntimo: eu quero ser ministrado, eu quero ser corrigido, eu quero ser admoestado, eu quero ser exortado pelo Senhor, eu quero que o Senhor mude conceitos, pensamentos, ideias erradas que eu adquiri ao longo da minha história. Eu quero ser nivelado, aplumado, eu quero ser corrigido pela Tua palavra. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Então, quando nós lemos a Bíblia, o errado somos nós. Então, nós que precisamos nos ajustar às Escrituras. Um sermão nada mais é do que uma chamada para que você ajuste a sua vida naquela situação, naquele texto que está sendo exposto. É você que vai se adequar à palavra, não é a palavra que se adequa a você, tá certo? Então, vamos lá, nessa visão, nessa convicção, vamos compartilhar os Salmos de número 23. Muito bem, irmãos, os Salmos ele é um conjunto de salmos, são 150 salmos. Os salmos é como se fosse o divã de Deus. Os salmos ele tem uma ideia de você abrir o coração,
ter liberdade de falar o que sente, o que pensa. Os salmos, Deus fala e eu sinto, eu vejo. Quando você está lendo o salmo, você tem um sentimento assim, eu penso igual, é isso aqui. O salmista está falando aquilo que se eu pudesse falar, eu falaria. Ele consegue interpretar os meus sentimentos, minhas dores, minhas angústias, minhas ansiedades, minhas alegrias, meus medos. O salmo, ele é uma fonte de identificação, é um divã, é uma terapia da alma, é uma cura. Você vai lendo e vai sendo curado, vai sendo tratado. Eu diria que os salmos nos representam. É uma coletânea de conceitos e de ideias bíblicas, teológicas, sérias, conceitos corretos da Escritura, que alinha, que nos anima, que nos motiva. Eu não sei se você sabe, mas os salmos eles levaram 1000 anos para serem escritos. 1000 anos foi o tempo em que os salmos foram escritos. Também não sei se você sabe, mas os salmos ele é um conjunto de 5 livros. O salmo não é um livro só, ele é um conjunto. Ele tem 5 blocos, só para você ter uma ideia. Do verso 1 ao 41, do verso 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. São 5 blocos que foram reunidos e montou então-se a coletânea dos salmos. Por isso que é conhecido como Salmos das Escrituras. Quais são os estilos que nós temos nos salmos? Temos vários estilos. Por exemplo, os salmos têm lamentações, choro da alma, desespero da alma, angústia da alma. Os salmos, você vai ver muitos salmos que são salmos de lamentações. Também tem salmos de confissão, de penitência. Salmo que você reconhece o seu erro, Salmo 51, por exemplo, e muitos outros, 32. Salmos de orientação, como o Salmo 1. Na Bíblia também, irmãos, na coleção dos salmos, tem o que nós chamamos de salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios. Exemplo é o Salmo 69, quando o salmista clama e pede ao Senhor uma intervenção, uma ação vigorosa, dura naquela situação. Mas também, irmãos, os salmos ele tem uma riqueza muito grande, uma coletânea muito grande de salmos messiânicos. O que é um salmo messiânico? Um salmo messiânico é um salmo que aponta para Jesus. É um salmo que fala do Messias. Obviamente que Davi não tinha toda a revelação que nós temos hoje. Davi nem sonhava com toda a revelação de Cristo que nós temos hoje. Às vezes nós somos enganados, mas no Antigo Testamento que era bom, tinha isso, tinha aquilo. Irmãos, eles não tinham a revelação de Cristo. A revelação é progressiva. O Senhor vai abrindo. Vai abrindo, Cristo, tudo é revelado. Por isso que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. A cruz é o centro da história da humanidade. E depois da cruz, tudo que nós passamos e nós estamos aqui, nós olhamos para Cristo. Então, há salmos que são salmos messiânicos. Salmos que falam de Cristo. E nós estamos diante de um salmo messiânico. Aliás, o Salmo 23 não pode ser lido sem o Salmo 22 e sem o Salmo 24. O Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, ele é uma trilogia messiânica. É um tratado da pessoa e obra de Cristo, mais especificamente da obra. Se você for fazer um curso em qualquer seminário, qualquer curso de teologia, e quando você for estudar teologia bíblica, você vai ter um contato com a matéria que vai tratar da cristologia. E a cristologia trabalha basicamente vida e obra de Cristo. E esses 3 salmos falam da 3 aspectos da obra de Cristo. Quais são esses salmos? O 22, o 23 e o 24. O 22 fala de Jesus como Salvador. É o sofrimento da cruz. É a angústia da dor da obra vicária de Cristo. O Salmo 22 é o Salmo da cruz. O Salmo 23 é o Salmo do pastor. É o salmo que apresenta a obra de Cristo como pastor, que cuida de nós. No 22 ele nos salva, no 23 ele nos cuida de cada um de nós, e no 24 é a glória, é o apogeu, é a volta de Cristo.
É o supremo pastor, é o soberano voltando. É aquele que vai voltar para reinar eternamente com o seu povo. Então, os 3 salmos falam de 3 obras de Cristo. Cristo nos salvou da cruz, Cristo está nos salvando de nós mesmos pelo processo de santificação e pastoreio, e um dia seremos salvos eternamente para a glória no Salmo 24. E nós temos 3 representações aqui maravilhosas. 22, a cruz. 23, o cajado. 24, a coroa. A cruz, o cajado e a coroa. Aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo está fazendo hoje e aquilo que Ele fará de uma forma maravilhosa. Muito bem. E Davi era um pastor de ovelha. Davi conhecia muito bem o que ele estava falando, era de algo do seu cotidiano. E de uma forma didática, bem simples, irmãos, e eu espero que até uma criança que esteja aqui possa entender. Eu quero trabalhar esse sermão em 2 pontos. Primeiro, o Senhor é meu pastor? Quais as implicações disso? O que significa o fato de o Senhor ser teu pastor? O Senhor é pastor de todos? Toda a humanidade está debaixo do pastoreio de Cristo? No sentido desse salmo? O que significa o Senhor é meu pastor? Segundo lugar, nós vamos elencar aqui 8 benefícios de ter Jesus como nosso pastor. E eu espero que Deus fale com você através desse salmo. Amém? Vamos lá? Vamos entender primeiro a primeira expressão do salmo, o Senhor é meu pastor. Vamos recortar só essa frase e vamos trabalhar essa frase. Vamos pensar, vamos permitir que essa frase ministre ao nosso coração. O que significa isso? O Senhor é o meu pastor. Bom, cabe aqui explicar que para você entender essa expressão, você precisa voltar lá em Gênesis capítulo 3, verso 5. 3, verso 5. Se for possível, pode até colocar. Precisamos entender como é que começou essa necessidade de ter pastor. Gênesis 3,5 diz assim: porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, lembra daquela máxima que eu já falei aqui algumas vezes? Desse lado, você tem o diabo, você tem a mentira, você tem as trevas e você tem a morte. É uma sequência natural. O diabo, Satanás, a mentira, o único instrumento que ele usa é a mentira, ele não conhece outra ferramenta, ele não tem outro instrumento de trabalho. A mentira que gera treva, as trevas vêm sobre a mentira, e logo em seguida a morte. Basta lembrar você que todo pecado precisa de mentira. Você pode pegar na Bíblia, qualquer pecado tem que ter mentira. Adultério tem que ter mentira, roubo tem que ter mentira, traição tem que ter mentira. Você pode pegar a lista dos pecados. Desse lado você tem Deus, você tem a verdade, você tem a luz e tem vida. Tudo que Deus age é baseado na verdade. Deus não tem uma mentira. Irmãos, nós podemos confiar 100% nas Escrituras, porque Deus tem um caráter verdadeiro. Tudo que Deus fala, tudo que Jesus falou e fala, tudo que o Espírito Santo falou e fala, está baseado na verdade, que produz luz, clareia, esclarece, e gera vida. E aqui então, você tem aqui esse versículo, esse recorte de Gênesis, ele foi pensado no final do diálogo da serpente com a mulher. Então você conhece o texto da queda, você vê que a serpente chega lá e joga uma falácia sobre a mulher, fala, como é que é? Deus criou tudo isso aqui, não pode comer nada nesse lugar? Aí a mulher falou, não, dona serpente, a senhora está enganada, não é que não pode comer nada, pode, é só descer aqui que não pode. Aí a serpente falou, mas por que não pode? Que história é essa? Falou, não pode? Pode, não pode. Por que não pode? Não, deixa eu explicar para a senhora, dona serpente, se comer, morre. Aí a serpente fala para a mulher assim, morre nada. Isso é conversa, não é tão sério o negócio assim não. Não precisa ser tão radical. Mas essa conversa, irmãos, não para aí. Nessa conversa entra o verso 5, e o verso 5 é como se a serpente chamasse a mulher de lado e falasse, vem cá, deixa eu abrir um negócio com você aqui que você vai entender aqui agora o que está acontecendo. Isso aqui é tudo conversa de Deus, tudo mentira. Isso aqui é ele que é mentiroso, fala que Deus quer, né?
Isso aqui é mentira. Você sabe por que realmente, eu vou te falar aqui, você sabe por que Deus não quer que você coma disso aqui de verdade? Porque do dia que você comer, você vai abrir o olho e você vai ser igual a Deus. Conhecimento, você vai ter o mesmo conhecimento de Deus, você vai estar no mesmo patamar que Deus. Cresceu o olho. Ser igual a Deus? Não vou precisar de Deus? Não vou precisar submeter a Deus? Vou fazer a minha vontade? Vou fazer tudo o que eu quero? Deus não vai intervir? Não vou ser proibido de nada? Não vai ter ninguém sobre mim? Não vai ter governo na minha vida? Eu vou ser autônomo? Irmãos, a autonomia humana é uma falácia depositada no coração do homem como uma mentira lá no Jardim do Éden, no 3:5. A ilusão da autonomia humana, eu posso fazer o que eu quero, eu posso viver sem Deus. Eu não preciso de Deus. Eu sou autossuficiente. É uma falsa promessa de liberdade. É mentira do diabo que se você sair fora do governo de Deus, você faz o que você quer da tua vida, você é dono. Claro que você tem livre escolha, e tuas escolhas têm consequência. É claro que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, mas está longe de ser verdade que o homem é livre. E a Bíblia diz que todo homem é escravo de 3 instituições, 3 segmentos. Todo homem, toda mulher está sujeito, está escravo a 3 segmentos. Ou ele é escravo do mundo, ou ele é escravo do diabo, ou pior de tudo, ele é escravo dele mesmo. Não tem liberdade restrita que eu posso fazer o que eu quero e vou me dar bem na vida, né? Liberdade nesse sentido. Só existe uma liberdade verdadeira, que é sermos escravos de Cristo, sujeitarmos a nossa vida a Deus, é nos rendermos a Jesus, é entregar nossa vida nas mãos do Senhor. Só quem está em Cristo é verdadeiramente livre para fazer a vontade de Deus. O homem não é livre. Ou ele é escravo do mundo, ou ele é escravo do diabo, ou ele é escravo dele mesmo. Escravo do mundo. O homem faz o que a maioria faz. Efésios vai usar uma expressão: andávamos outrora no curso desse mundo, na corrente desse mundo. Lembra quando você era moleque, que você ia nadar naqueles rios que tinham correnteza? Você entrava num lado aqui, começava a nadar, você ia atravessar lá embaixo, porque a correnteza te puxava. Irmãos, há um sistema maligno, contrário ao reino de Deus, que arrasta as pessoas para o pecado. A maioria das pessoas fazem o que fazem nem por escolha, mas porque o mundo impõe. A moda, o consumo. Vocês acham que realmente essas moças novinhas, esses rapazes novos, gostam de beber 15, 20, 30 cerveja? Você acha que isso é paladar mesmo? Não, ele faz porque todo mundo faz, e ele acha que isso é liberdade. O homem é escravo do diabo. Quando Deus não governa a sua vida, o diabo vem e acaba com a vida das pessoas. Essa semana eu tive a oportunidade de estar numa casa de recuperação, ministrando, e eu vi aqueles rapazes ali se recuperando, dependentes químicos, e eu olhei para uma pessoa que estava do meu lado e eu disse: meu Deus, o que o diabo faz na vida das pessoas? Acaba com o casamento, com a família, acaba com a mãe, com o pai, com os irmãos. Olha a situação dessas pessoas. Graças a Deus por essa obra que tenta resgatar o homem. Mas há uma terceira escravidão, e talvez a pior. Paulo vai, mesmo em Efésios, vai dizer: e éramos por natureza filhos da ira. Por quê? Porque fazíamos a vontade do pensamento e da carne. As pessoas que fazem aquilo que está no coração, o que tem vontade faz. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Eu quero fazer isso e eu faço. Um tempo uma senhora me procurou lá do seu marido e disse: pastor, me ajuda, esse homem não para de fumar. Ele é escravo do cigarro, pastor. Eu falei: não, eu não sou escravo, eu fumo porque eu quero. A hora que eu quiser parar, eu paro. Eu falei: por que você não para? Ele falou: porque eu não quero. Mal ele sabe que ele é um escravo da sua própria vontade. Então, irmãos, essa falácia lá do Jardim do Éden, de que eu posso fazer o que eu quero, que eu sou dono do meu nariz, você está muito enganado. Você é escravo do pecado.
Você é escravo do mundo, você é escravo do diabo, você é escravo dos seus próprios desejos. Você não é livre. Isso não é liberdade. Isso é mentira. Então nós precisamos entender isso, que a verdadeira liberdade está na nossa redenção e rendição a Cristo. Quando o Senhor nos redime, quando nós consagramos a nossa vida a Deus, quando somos libertos do mundo, do diabo e da carne, do próprio coração, e somos sujeitos a Cristo, nós experimentamos a verdadeira liberdade. Qual é a verdadeira liberdade? Fazer a vontade de Deus. Nós só somos livres porque obedecemos. O que gera liberdade é obediência. Quando nós morávamos aqui, nós tínhamos um cachorrinho muito pequenininho, alguns de vocês conhecem. Valdir e Piedade já foram até babás desse cachorro, chamava Pelé, era um cachorrinho desse tamanho, um pincher. E esse cachorro, ele tinha uma característica, ele era muito obediente. Eu e a Vera andávamos na avenida, nós fazíamos caminhada nessa avenida aqui, e as carretas passando, e a gente ia atravessar a rua, a gente parava e falava, para Pelé, ele parava. Anda Pelé, ele andava. Uma obediência que, olha, melhor que eu e a Vera e os filhos juntos, né? Uma coisa linda. E um dia nós estávamos andando aqui, e uma pombinha pousou perto dele, ele foi para pegar a pombinha pulou na pista. E ele correu para a pista e viu uma carreta. E eu gritei, para Pelé, ele parou, a carreta passou. Foi salvo pela obediência. Irmãos, nós somos salvos pela obediência. Quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós sujeitamos a nossa vida a Cristo, quando nós nos submetemos ao governo de Deus, pela graça de Deus, nós somos livres, nós temos liberdade, não para fazer o que a gente quer, mas para fazer o que Deus quer. Por isso que o Senhor é meu pastor. A relação pastor-ovelha, irmãos, não é uma relação de pares, é uma relação de um Supremo, Todo-Poderoso, com um pecador necessitado. Então, quando eu digo que o Senhor é meu pastor, eu estou dizendo, Ele que manda. Há uma relação de comando, há um princípio de autoridade estabelecido aí. Então, o primeiro passo é submeter-se a Cristo como seu pastor. E eu queria fazer uma pergunta para você agora, Jesus é o seu pastor? Agora, você não pensa que Jesus é um pastor que vai ornamentar a tua vida. Não é o Senhor é meu pastor para colocar no carro, colocar na geladeira, colocar, né, na porta para espantar mal olhado. Não é isso, essa não é a função do Salmo 23. Quando você diz o Senhor é meu pastor, você está dizendo é Ele que governa a minha vida. Eu já me submeti a Ele. Eu já entreguei todos os meus direitos a Ele. E é engraçado, né, irmãos? A Bíblia é uma coerência fantástica, né? Você vê aqui Davi anunciando, e lá em João capítulo 10, você vai ver Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. E aí você vai ver lá Pedro dizendo que ele é o supremo pastor. Sempre apresentado nessa figura. Ora, logo que o supremo pastor se manifestará, recebereis a imarcessível coroa de glória. 1 de Pedro 5:4. Irmãos, a conclusão desse subponto é a seguinte, eu não posso viver sozinho. Se nós parássemos aqui o sermão e você me perguntasse, Paulo, o que você quis dizer até agora? Eu quero dizer o seguinte, meu irmão, você precisa de Deus, você precisa de Jesus. Você não dá conta de viver sozinho, você não é autônomo, você não é autossuficiente, você não é poderoso. É mentira do diabo. O diabo inflamou a tua vida, inflou o teu ego e você acreditou nisso. Você acha que pode, você acha que faz, você acha que tem, você não tem nada, você não pode nada, você é uma ovelha que depende de um pastor. É isso que esse salmo está dizendo. Eu não sei decidir, eu não sei guiar, eu não sei comprar, eu não sei casar, eu não sei criar filhos. Eu preciso de alguém que me guie. Eu preciso de um pastor. Eu preciso de um pastor poderoso para me guiar. Irmãos, nós não enxergamos atrás dessa parede. Nós não enxergamos o que a pessoa do lado aí está sentindo ou pensando. Nem os nossos sentimentos e pensamentos nós somos capazes de discernir. Nós não temos capacidade de entender o que vai acontecer daqui 2 minutos, 1 minuto. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Irmãos, naturalmente isso já é verdade. Estava conversando com o obreiro Ricardo agora há pouco, e ele falando do seu filhinho de 11 meses.
Eu estava dizendo assim, como é que a própria criação ensina que nós dependemos de Deus, né, irmãos? Já é uma mensagem visual. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma girafa da cria. O bichinho cai lá de cima, 2 metros. Tum! Se não morrer, já levanta mamando, andando, procurando o peito da mãe. Não, cavalo é a mesma coisa, é um bezerro. Já nasce mamando ali, já sabe, sente o cheiro, sabe onde que está, já sabe que é aquilo que ele precisa, já entende que ele tem que grudar naquela ali, que é aquela ali que vai salvar a vida dele. Agora, você pega uma criança de 2 anos, de 3 anos, se você não der água, ele morre de sede. Ele depende totalmente, 100% da mãe e do pai. Se ninguém fazer nada, ele não pode fazer nada. Irmãos, isso é uma mensagem que nós somos dependentes. Lembra que a autonomia, a autossuficiência, faz parte do catálogo da mentira do diabo. Meu irmão, nessa manhã você precisa dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Não é quando você está mal, não é quando você está numa crise. Você precisa o tempo inteiro. Nós temos essa ideia, eu vou sozinho, quando não der conta eu chamo Deus. Irmãos, nós dependemos o tempo inteiro. Esses tempos alguém me disse, pastor, agora é só oração. Eu falei, antes não era? Antes era você? Antes era a tua força? Agora é interessante que a própria figura da ovelha já descreve essa dependência. A gente tem um conceito errado de ovelha. A gente acha que a ovelha é um bichinho maravilhoso, branquinho, cheiroso, obediente. Irmãos, lê do engano. Lê do engano. Philip Keller, no seu livro Nada Me Faltará, ele foi um pastor de ovelha, ele descreve o que é uma ovelha. Resumo rápido. Insegura, não sabe para onde vai, ela não manda tudo junto porque ela é unida, é porque ela tem medo, é insegurança. Ovelha é insegura. Não se defende, não tem garras. É diferente de qualquer animal. Acua um gato, só para você ver. Acua um gato para você ver. Agora, quem aqui, deixa eu fazer uma pesquisa, não precisa dar detalhes, quem aqui já matou uma ovelha? Já matou uma ovelha na sua propriedade? Estão com medo de falar, gente? Quem já matou pode falar, não tem pecado, não. É uma das experiências mais... Eu lembro de um homem que disse, olha, eu até crio ovelha, mas matar nunca mais. Ela não se defende. Ela deixa levar. Interessante, a ovelha também, ela sem pasto ela morre. E ela não acha o pasto está ali, ela não vê, ela é míope. A ovelha que ela lança, se ela cair num rio, se alguém não tirar, ela ensopa e pesa e morre afogada. A ovelha não acha água. É interessante, você solta um animal, ele vai na água. É impressionante, a ovelha não consegue, ela precisa do pastor. A ovelha fica doente facilmente. A ovelha não pode viver sem pastor. Sabe o que o Salmo 23 está falando para mim e para você? Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Será que nessa manhã você pode confessar a tua dependência do Senhor e dizer, Senhor, obrigado, o Senhor me deu talento, o Senhor me deu dons, eu tenho condições, eu sou uma pessoa capacitada, mas nada disso anula o fato de que eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso de um pastor. Então a pergunta agora é a seguinte, para a gente partir para o segundo ponto. Jesus já é seu pastor? Jesus já assumiu o controle da sua vida? Sabe, irmãos, você já nasceu de novo? Vamos falar claramente. Você já rendeu sua vida a Cristo? Hoje nós temos um tipo de evangelização meio assustador. Antigamente se falava, fulano se converteu, fulano se rendeu a Cristo. Nós usávamos uma expressão que não era tão adequada, a gente falava aceitou Jesus, porque ao contrário, é Jesus que nos aceita, mas era uma expressão genuína. Não, fulano assumiu um compromisso com Cristo. Hoje as pessoas falam assim, mas fulano está indo na igreja. Não, mas que lá está indo na igreja, precisa de ver que beleza, vai todo o culto. Vai na igreja? E o que muda? Nasceu de novo? Se arrependeu? Abriu mão dos seus direitos e rendeu sua vida a Cristo? Se você não fez isso ainda, você precisa fazer hoje, em nome de Jesus. O Senhor é meu pastor. Você pode falar nessa manhã, o Senhor é meu pastor? Aleluia! Glória a Deus! Fomos alcançados por essa verdade. Bom, agora estamos prontos para o prato. Como o primeiro ponto, basicamente, é uma introdução, um pressuposto
teológico, né, doutrinário. E agora nós vamos ver então os 8 benefícios de você ter o Senhor como pastor. Primeiro, nada me faltará. Eu gosto de uma tradução que diz assim, de nada vou ter falta. Não é? E aqui nós temos 2 sentidos e os 2 estão corretos. Primeiro que quando eu tenho Jesus eu não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Segundo, de que eu tendo Jesus nada vai me faltar. O Senhor vai prover. Eu quero dar uma dica para você, meu irmão, nos tempos que nós vivemos de insegurança, de instabilidade econômica, política, financeira, no momento que tantas pessoas estão passando por mudanças, estude a providência de Deus. A providência de Deus é um capítulo da teologia bíblica maravilhoso. Estude o que significa Deus é o Deus da providência. Entenda a expressão Deus proverá. Pegue lá desde Abraão, quando o filho pergunta, cadê? Disse Deus proverá. O primeiro benefício, nada me faltará, irmãos, é a convicção de que quem cuida de mim é o Senhor. Eu sei que às vezes bate uma insegurança. Eu sei que às vezes você olha para os seus filhos, você olha para a sua história, e você fala, meu Deus, para onde o mundo está caminhando? Quem vai cuidar de mim? Eu sei que quando você fica doente, você fica pensando, e se eu morrer, quem vai cuidar da minha mulher? Quem que vai cuidar do meu marido? Deixa eu te dar uma dica, meu irmão. Sabe quem cuidou de você até hoje? Dá uma olhadinha para a tua história atrás. Olha para trás da sua história. Olha lá. Você tem 30 anos, olha lá. Você tem 70 anos, 80, 50. Olha para a tua história. Eu queria te fazer uma pergunta bem honesta e sincera. Responda diante de Deus. Quem cuidou de você até hoje? Você tem dúvida? Você acha que foram seus pais? E quem não tem pai? Você acha que foi o teu concurso público que você passou? Você acha que foi tua fazenda que você herdou? Você acha que foi a tua profissão? Você acha que foi o teu salário? Quem te trouxe até aqui? Quem foi o provedor da sua história? Quem que abriu as portas? Quem que fechou portas? Quem que supriu? Quem que colocou a mão no seu caminho? Quem que abriu aquela oportunidade? Você fala, rapaz, mas que sorte, eu cheguei lá. É sorte? Deixa eu te falar uma coisa. Nunca foi sorte, nunca foi azar, sempre foi o Senhor. De vez em quando eu ouço testemunhas, as pessoas dizem, pastor, eu vim aqui, eu comecei um comércio, mas rapaz, de repente deu uma ideia, eu vou abrir uma pastelaria. E o senhor sabe que deu certo? Não foi você, meu irmão. Não é que deu certo. É a mão do Senhor provendo o que você precisa. O Senhor tem cuidado de nós. Você é uma ovelha que na hora da comida o Senhor vai prover. Nós temos fé para reconhecer o passado, não temos? Parecendo uma mulher, a irmã de Lázaro, né? Ela tinha tanta fé para o passado, disse, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas não tinha fé para o futuro. Falou, não, mas ele vai viver. Vai viver como? Eu sei, vai ser lá na eternidade. Não, é agora. A nossa fé é só para o passado, né? Você dá testemunho e fala, não, foi Deus. Fala, e amanhã? Amanhã não sei. O amanhã desperta em nós, irmãos, o que nós temos de pior, a nossa incredulidade. Por isso que facilmente nós ficamos preocupados com as coisas de amanhã, porque não confiamos o nosso futuro nas mãos do Senhor. Nessa manhã eu gostaria que você lançasse o seu futuro nas mãos do Senhor e diga no seu coração, o Senhor proverá. O Senhor vai cuidar de mim. Sabe quem vai cuidar dos seus pais? Quem vai cuidar dos seus filhos? Quem vai cuidar da sua esposa? Vai ser o Senhor. Às vezes a gente faz planos. Eu vou pedir permissão para a Vera para contar uma experiência do pai dela. O pai dela ficou viúvo e casou com uma mulher bem mais nova, e uma das ideias é que essa mulher cuidasse dele. A mulher ficou doente, e ele com 90 anos que cuidava dela, dava banho dela, levava remédio, cuidava dela. Ela com 50, 60 anos doente lá, e ele cuidando com 90. Às vezes você acha que, irmãos, nós não temos controle sobre a vida, nós não temos controle sobre nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Eu gosto muito da ideia de você olhar para a tua história, para o passado, para o presente e para o futuro. E você ter uma convicção, Deus proverá. Amém, irmãos? E é Deus. Lembra de Abraão? Um contexto que a gente não entende muito, foi lá, guerreou e tal. Aí na hora de fazer as contas com os vizinhos falou, nós vamos te pagar. Ele falou, para lá, não quero dinheiro de vocês não. Dá só o que nós gastamos aqui, eu não quero um tostão de vocês, eu não quero que ninguém diga no futuro, eu enriqueci Abraão, mas eu quero que quando as pessoas olharem para a minha história, eles vão dizer, o Senhor enriqueceu Abraão. É alguém que crê na providência. Mas há uma segunda verdade, ele me faz repousar. A falta de descanso da nossa alma, e nós poderíamos unir ao terceiro, que diz que ele vai me matar a minha sede, também o quarto que diz refrigera a minha alma, tudo isso numa só palavra, que é a ideia do descanso que nós precisamos ter em Deus. Se você perguntasse para mim, pastor Paulo, qual é a maior necessidade dos crentes hoje? Qual é a necessidade dos casamentos? Eu diria, sem sombra de dúvida, que a maior necessidade hoje é nós descansarmos em Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Confia no Senhor de todo o teu coração. Descansa nele, espera nele. Ah, irmãos, como nós precisamos de descanso. Somos uma geração ansiosa, irritada, temerosa. Sofremos com a insegurança do nosso contexto. Irmãos, nós precisamos crescer nessa verdade, nós precisamos ganhar, nós precisamos ser ganho por essa verdade, isso precisa ser uma realidade na nossa alma, para nós descansarmos em Deus. Isso aqui é um caminho, quando o Senhor é o nosso pastor, Ele nos leva às águas de descanso, Ele nos leva a lugares de repouso. Permita que o Senhor te leve ao descanso. Permita você ter uma alma descansada no Senhor, livre das preocupações, livre das ansiedades. Eu vou pular os 5 para a gente voltar, para a gente terminar, mas eu só vou mencionar o 6. Livra-nos dos medos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aqui, irmãos, é livramento do medo da morte. Quando o Senhor é o nosso pastor, Ele nos livra do medo da morte. O maior medo do ser humano é o medo de morrer. Eu conheço pessoas que têm medo de morrer, e aliás, eu tinha um amigo, um crente, muito crente, mas ele tinha tanto medo de morrer que ele morria de medo de morrer. Ele ficava doente de medo de morrer. Deus permitiu um câncer na vida dele, ele estava em fase terminal, e nas últimas conversas ele chama a família para conversar, e ele faz algumas declarações, e a última dele que ele fala para os filhos, olha, para vocês e falo para os amigos, a morte não gera medo, eu não estou com medo de morrer. Eu tinha tanto medo de chegar essa hora chegou, e é uma hora muito tranquila no Senhor. O Espírito Santo me encheu de graça, e eu estou indo para a morte com muita gratidão, uma alegria e adoração. Não precisa ter medo da morte, ela não é tão feia assim. Não esqueça as palavras desse irmão. E esse salmo está dizendo, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não é que Deus vai nos livrar da morte todo mundo vai passar, mas é do medo. Não é? Bondade e misericórdia me seguirão, ponto 7, verso 6, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, certeza da salvação. Mas eu queria me deter no verso 4, quando ele diz, guia-me, 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 o Senhor será o meu guia, o meu orientador. Eu quero finalizar, irmãos, que hoje nós precisamos aprender a depender de Deus para tomar decisões. Normalmente nós pastores sofremos que quando as pessoas chegam no consultório pastoral já chega com decisão errada, já cheio de consequência errada. Poucos são aqueles que chegam para a gente e falam, olha, eu vou tomar uma decisão, eu quero que o Senhor me ajude a discernir a vontade de Deus antes. Se há uma área que nós precisamos ser menos corpo de bombeiro e mais preventivo, é isso, buscar direção de Deus antes de tomar decisões. Precisamos aprender a desenvolver esse relacionamento com o nosso pastor, de termos direção de Deus. Conclusão, eu aprendo 4 verdades maravilhosas com esse texto, e com certeza você teria
outras aplicações. Primeira vai desmistificar muita coisa. Esse salmo não fala de você, esse salmo fala de Cristo. Essa ideia de que esse salmo está falando de você é um conceito humanista. Comece a olhar para esses salmos e veja Cristo nele. Por isso que o título da mensagem é: o Senhor Jesus Cristo é o meu pastor. E 3 pontos. Veja Cristo nesse salmo. Abra os olhos do seu coração, da sua fé, para enxergar Cristo como centro desse salmo. Esse salmo não fala das suas necessidades, sim, fala, mas de modo secundário. A intenção primária nesse texto é a exaltação da pessoa de Cristo. Você começa a ler nesse salmo e quando você termina, você está glorificando a pessoa de Cristo. Você vai ter benefício? Com certeza. Mas é o salmo do Senhor Jesus, do Supremo Pastor. Segundo lugar, irmãos, que esse salmo fala de relacionamento. Não é de contrato. Não é de custo-benefício. Não é da escolha certa que deu tudo certo. Esse salmo fala da intimidade de um supremo e santo pastor, um pecador miserável igual a mim e você, e que pela graça de Deus e por causa da cruz, do Salmo 22, nós podemos ter intimidade com o Senhor e desenvolver relacionamento com o Senhor. Esse salmo fala de proximidade da ovelha com o pastor. Esse salmo fala da intimidade e da proximidade. Esse salmo fala de relacionamento. A chave desse salmo aqui é relacionamento de Deus conosco, do nosso relacionamento com Deus. Por isso que o Salmo 103 vai dizer, 139 vai dizer: tu me cercas por detrás, por diante, sobre mim pões a mão. A proximidade de Deus. Terceiro lugar, esse salmo revela o Senhor como bom pastor, o pastor perfeito. Por isso que ele pode ousar a ter esse adjetivo na primeira frase: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada, nada, nada. Tudo que eu preciso o Senhor vai me dar. Quarto e último lugar, irmãos, eu preciso de um pastor como nosso Senhor Jesus. Eu não posso andar sozinho. Sozinho eu faço besteira. Sozinho eu me estrepo, sozinho eu me arrebento, sozinho eu me machuco. Sozinho eu erro o caminho. Sabe aquela figura de uma multidão e uma criança de 3, 4 anos se perde e começa a chorar desesperado? Aí o pai acha, e o pai chega, pega na mão, segura firme, identifica, a criança olha, vê o pai seguro, e aquilo gera um descanso, uma alegria, uma segurança. A humanidade é como uma criança perdida, fazendo um monte de besteira e de perigo. Jesus é esse pai, que quando ele segura na nossa mão, nós temos segurança. Isso me faz lembrar aquele hino antigo. Que segurança sou de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu não faço isso normalmente, mas hoje eu vou fazer. Dá um testemunho para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: o Senhor é meu pastor. E aí você pode responder: então nada te faltará. Por que nada vai te faltar? Porque o Senhor é o seu pastor. Se o Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Pastor, mas nada mesmo? O senhor tem certeza? Ele não vai esquecer de nada? Não. Ele é o Pai perfeito. Vamos adorá-lo. Senhor, obrigado por essa manhã. Que segurança, Senhor. Que conforto que esse texto nos traz. Que alegria, Senhor. Pai, tem tantas mentiras no nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos, Senhor, confiar nessa palavra. Nós precisamos crer, Senhor. Senhor, ganha o nosso coração, ganha a nossa mente, ganha os nossos afetos, ó Deus, nossos sentimentos. Que possamos ser encharcados por essa palavra, Senhor, ao ponto dessa palavra gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir da Tua palavra. Pai, que ao ponto de esse texto gerar descanso, Senhor.
alegria, segurança, paz, confiança, Senhor. Ah, Deus, nos liberta de um coração ansioso, de um coração cheio de medos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se tiver liberdade, dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Agradeça a Deus.